Como conseguir começar a sair sozinha? Como conseguir começar a sair sozinha? Parece que essa frase está esquisita, mas é isso que eu tô querendo dizer. Bom, primeiro eu vou falar sobre como eu saí sozinha pela primeira vez, e foi uma viagem que eu fiz, onde eu acabei fazendo um voluntariado sem querer. E eu tinha programado uma viagem com um ex-namorado meu, não deu certo. Aí eu acabei indo viajar sozinha porque já estava tudo comprado, tudo fechado. Se fosse me ressarcir, não ia valer a pena. E eu queria muito conhecer essa praia porque eu não tinha conhecido ela ainda não tinha ido pra lá. Era Paraty. E aí eu fui, passei os dias, né, que tinham sido reservados lá na pousada. E depois eu acabei conhecendo uma galera meio hippie que tava mochilando, fazendo voluntariados e tal. E eu fiquei com vontade de querer fazer. E foi quando eu passei um mês voluntariando pela primeira vez, sozinha. E esse foi meu primeiro grande rolê solo. E ele aconteceu assim. Eu amei. Amei muito. Depois eu voltei, fiquei mais, acho que 2 meses lá, não me recordo. Mas foi quando eu comecei a fazer voluntariados sem parar. Um atrás do outro assim. E comecei a fazer diversas outras coisas sozinha. Fui pra parque sozinha, andar de bicicleta. Comecei a ir ao cinema sozinha. Comecei a ir pra balada sozinha, café sozinha, bar sozinha, restaurante sozinha, enfim. Eu não tinha companhia, eu estava sem amigos, eu estava sem namorado, muitas coisas tinham acontecido na minha vida que o único jeito era eu ir sozinha mesmo, sabe? Eu não tinha outra companhia além da minha própria. Ou era isso ou eu ia ficar trancada em casa. Então essa viagem foi muito importante, porque ela me deu o gatilho, o estupim de ver que eu precisava começar a correr atrás das coisas por mim, porque se eu não fizesse isso, ninguém ia fazer. Eu não tinha mais companhia também. E foi quando eu tive uma mudança de chave assim interna de que eu podia mudar. Eu não precisava necessariamente continuar sendo essa mesma Andréa, que precisava de companhia para tudo, o tempo todo, sabe? Para qualquer coisa que eu ia fazer, tinha que ter alguém do meu lado. Não preciso. Eu posso fazer as coisas sozinha por mim mesma. Tinha um bicho me picando aqui. E isso, no fim, foi muito bom pra mim, porque eu comecei a perceber que eu queria mudar as coisas que eu queria e as coisas que eu não queria, sabe? Em mim, assim. Eu pude ver que certas coisas eu não quero mais, certas coisas eu ainda quero, outras coisas eu gostaria de ter na minha vida. E eu não tinha muita noção disso. E é doido porque uma simples coisa de tipo uma viagem mudou e desencadeou diversas outras áreas da minha vida. E tudo isso porque eu resolvi fazer algo sozinha, por mim. Só por mim. Eu não fui pensando em como o meu ex ia ficar, eu não fui pensando em como uma amiga minha ia se sentir, em como os outros iam estar naquele ambiente. Eu fui pensando em como eu, pela primeira vez, iria me divertir sozinha. E não como fulano iria estar, porque por fulano eu faria qualquer coisa, mas por mim eu não estava fazendo muitas coisas há muito tempo. E isso é ruim, porque é quando a gente vai perdendo cada vez mais a nossa individualidade, né? E parece que a nossa personalidade, a nossa essência vai sumindo, a gente vai ficando cada vez mais sem a gente. E aí, quando você vê, você só é mais alguém com uma sombra do lado. E era tudo que eu não queria mais. Mas foi um caminho longo até eu chegar nesse lugar de, hoje em dia, fazer qualquer coisa sozinha. Comecei a desfrutar minha própria companhia e descobri que eu posso dançar sozinha também, sabe?
que existem muitas coisas que eu consigo fazer sem necessariamente estar na presença de alguém, ou ter que compartilhar isso com mais alguém. E a gente acha que não, a gente acha que precisa de alguém para poder fazer certas coisas junto. E isso tem muito a ver com o que é vendido para nós mulheres, né? Que a gente não pode fazer as coisas sozinha por perigo, ou porque parece que a gente ficou pra titia, ou porque parece que a gente não tem um namorado, ou porque aí a gente não é boa amiga o suficiente, ou porque a gente não é alguma coisa o suficiente para conseguir fazer só. Claro que assim, a gente precisa estar atenta o tempo todo com a nossa segurança em relação à nossa vida. Se a gente vai estar passando, se colocando em risco de alguma forma, porque né, feminicídio acontece o tempo inteiro aqui e não dá pra gente ficar se colocando em risco. Mas, para além disso, dá pra você se divertir prestando atenção e estando presente no momento, atenta a tudo e conseguir sair e fazer as coisas que você tem vontade sozinha. Uma coisa que me ajudou foi, tipo assim, eu meio que listei as coisas que eu gostava de fazer e vi que dentro delas, quais delas? Ficou muita coisa. Dava pra eu fazer sozinha, sem necessariamente ter uma companhia. Que, tipo assim, certos jogos, por exemplo, eu preciso de alguém. Mas ir ao cinema sozinha, que é, tipo, o exemplo básico que todo mundo dá na internet, eu não preciso. Porque eu não vou ficar conversando, que eu não vou atrapalhar os outros que estão lá vendo o filme. E tomar um sorvete, eu preciso da companhia de alguém? Não. E é nessas horas que você começa a se reconhecer e a se conhecer mais. Porque você começa a perceber que talvez não era aquela pipoca que você queria comer. Que talvez não era aquele sorvete que você gostaria de tomar. Que talvez você queria fazer uma outra coisa, mas você não fazia porque você estava num grupo. E dentro dessas companhias, e com essas companhias, e junto com essas pessoas, faz mais sentido você fazer o que elas, sabe, o que daria pra fazer pra agradar todo mundo. Porque uma coisa é agradar um grupo, outra coisa é agradar você individualmente. E a gente se esquece tanto de se agradar individualmente pra agradar os outros, e é nessa que a gente faz merda. Eu fiz muita merda por querer agradar um monte de gente e não a mim. E assim, outra coisa que é importante você ver é tipo, tem coisas que é melhor você fazer quando você tá com dinheiro. Não dá pra você sair também por aí dando uma de louca e fazendo um monte de coisa sozinha se você não tem grana. Porque com grana tudo se resolve mais fácil. E a gente fica falando coisas lindas aqui na internet e esquece da realidade. Se você é uma trabalhadora CLT que ganha pouco, às vezes vai ser uma vez por mês que você vai ter que ir no cinema sozinha. E aí, isso até o próximo mês vai demorar, né? O que você vai fazer durante esse período de tempo? Não sei, amiga. Não tenho como te ajudar. Porque eu já fiz isso. E aí o que eu fazia? Eu comprava cerveja em lata e bebia em casa. Ou um vinho e bebia sozinha, sei lá. Tentava procurar outras formas até eu conseguir mudar de cargo. Não tô falando pra você fazer isso, eu não tô te dando uma receita mágica, uma fórmula, porque eu não consigo, sabe, mudar isso. Né? É uma questão muito profunda e muito séria. Mas o que eu estou dizendo é, eu consegui começar a fazer coisas sozinha, por isso que eu tô contando. Foi a forma que eu consegui. Não sei como vai ser a forma que você vai conseguir. Provavelmente não vai ser igual a minha, né? Ou de repente, se você marcou com seu ex pra ir num rolê, ele não foi, você foi sozinha. Com ida e volta com segurança. E foi quando você viu que, porra, mano, eu não preciso dele pra ir comigo, eu posso sozinha. E deu certo. Então, o próximo rolê que eu marcar, eu posso tentar ir sozinha também, de repente num show, de repente num café. Sabe, tem muita coisa que dá pra fazer só. Mas como eu tava dizendo, colocam a gente nesse lugar de que a gente não pode fazer as coisas só. Principalmente nós mulheres. Então, eu espero que esse vídeo te situe aí um pouco de coisas que às vezes você tá deixando de fazer por você pra fazer em grupo. E você nem gosta tanto assim dessas pessoas. E essas pessoas nem gostam de você tanto assim também.
sabe? Tá só todo mundo muito carente, dependente um do outro, porque estão com outras questões. E foi assim que eu comecei a fazer as coisas sozinha. Porque eu não tinha com quem sair, precisava sair e fui mesmo sozinha. Tava com medo? Tava. Deixei o medo me impedir? Não. Fui mesmo assim, com coragem e loucura na cabeça. E é isso, gente. Até mais. Beijo.